Amigos, bom pessoal, vou conversar aqui a respeito da entrevista do Lula, né? Que acho que todo mundo já teve tempo para falar. E claro que eu quero dar um pitaquinho aqui e acho que eu vou falar o óbvio, né? Todo mundo já falou, mas eu quero ressaltar uma parte do que o Lula falou que eu acho que é muito importante, né? E deveria ter sido dado mais ênfase nessa parte da fala dele. Eu vou primeiro passar pelos pontos que já foram falados, né, mas para que a gente possa pontuar realmente o que foi falado, mas depois eu quero dar essa ênfase. Então, bom, ele falou o que todo mundo já vem falando há muito tempo, ele inclusive e todo o staff dele em relação às movimentações que a Lava Jato promoveu para que tudo chegasse, né, que desembocasse nele e conseguisse cercear o direito dele de fazer parte das eleições, né, e envenenando o posto do PT o máximo possível sempre, né? Então, nesse sentido, não tem novidade nenhuma. Acho que ele fala bastante bem quando ele expõe ali a importância do STF, né, e as lutas que o STF já empreendeu e já venceu, provando que tem capacidade de autonomia, né, em relação as células tronco, né, que foi uma briga com a religião que o STF empreendeu e conseguiu aprovar, né, conseguiu que a sociedade entendesse aquilo. A relação à união civil homossexual também, ele aponta, né, as cotas sociais, então ele reconhece que existe grande valor, né, nas ações do STF, e é claro que nisso aí ele joga uma responsabilidadezinha e uma bombazinha, coloca uma pulga atrás da orelha do STF, né, sobre por que o STF então não continuou tendo esse tipo de ação autônoma que tinha antes, né, em relação ao caso dele, segundo o Lula, né. Tudo que ele fala em relação à economia é comprovado pela factualidade, né, pelo tempo que ele teve no governo, que ele conseguiu fazer de fato as coisas, né. O Lula entregou reservas de dólar que ultrapassam o 1 trilhão que o Paulo Guedes diz que quer, né, em 10 anos, né. Então ele mostrou que existe possibilidade de fazer de outra forma, né, mesmo com a necessidade de revisão da política previdenciária do Brasil, né, e pede para que mostrem os privilegiados, que são os que estão sendo atacados, segundo quem é partidário dessa reforma, né. Então, nisso aí, acho que tá passivo. Até agora, tudo que o Lula falou é o que todo mundo pensa, ou pelo menos o que a esquerda pensa, né. Ele fala sobre a precarização das relações aqui promovidas pelo governo Bolsonaro com a América Latina, né? Essa subserviência aos Estados Unidos ele levanta também, né? O agradecimento ao Mourão, né? Foi apenas um aviso, né? De que no governo Bolsonaro existe alguém racional, né? E então acho que, tirando a parte das obviedades, o Lula falou o que a gente esperava que ele falasse, né? Ele também faz uma citação em relação às relações que ele mantinha com o Exército e o que ele fez em prol do Exército, dando nomes, inclusive, de pessoas do Exército, que até agora não vieram a pouco desmentir o que ele falou, né? Então a pergunta que fica para nós é se existiu uma relação produtiva do governo Lula com o Exército, porque existe esse ódio e esse levante do Exército contra a figura do presidente Lula, mesmo com tantas dúvidas, né, em relação ao processo, né, que envolve a prisão do presidente. Bom, falado tudo que foi dito por ele, e pode ser verificar também por vocês aí assistindo a íntegra da entrevista, mas o que eu quero
pontuar mais forte aqui é quando ele fala sobre a relação com a Venezuela, né, mais especificamente com a relação que ele tinha com o Chávez, né, dizendo que só conheceu o Chávez de fato em o Chávez estar eleito presidente e que, numa determinada situação, no encontro do Foro de São Paulo, em El Salvador, ele e o Marco Aurélio Garcia decidem não deixar o Chávez participar, porque ele tinha tentado dar um golpe na Venezuela antes de ser presidente. E por ele ser golpista, eles decidem que ele não vai participar do foro, né? E que após a eleição do presidente Chávez, ele inclusive, antes mesmo de tomar posse, ele cede um navio de combustível junto com o Fernando Henrique Cardoso, que tinha sido requisitado pelo Chávez. E o Fernando Henrique Cardoso pergunta para o Lula se o Lula acha que deve, e ele atende o Chávez e ele cede o navio de combustível, porque a PDVSA estava em greve à época. Ele fala da pessoa do Chávez, né? Quer dizer que o Chávez é bastante impetuoso, né? Fala das ações que ele promoveu para que tivesse uma articulação entre os países que teoricamente seriam oposição ao Chávez, né, como Estados Unidos e Espanha, e que com isso ele conseguiria o aval da própria oposição da Venezuela, né, e credibilidade junto à oposição da Venezuela. Então, por ele fazer esse tipo de articulação, eu acho que é inegável a capacidade que o Lula tem de agregar dentro da política e principalmente do reconhecimento do grande líder pragmático que o Lula é, né? Lula jamais pode ser taxado, ou alguém pode dizer que ele é um líder ideológico, né? Que existe algum tipo de ideologia pregada no Lula de forma meramente ideológica, né? Ele não consegue agir nesse modelo de esquerda que a direita tanto ataca, que ela diz que a gente tem esse modelo, que a esquerda tem esse modelo, né, que é um modelo meramente ideológico, que faz tudo em nome de ideologia e que esquece tudo de pragmático que pode ter em qualquer tipo de relação. Então acho que Lula dá uma aula de política quando ele vai citando os casos, por exemplo, o caso do Macron na França, né, que nega a política, né, e acaba se dando mal com isso. Acho que isso aí é muito conciso quando ele fala. Antes da eleição do PSOE na Espanha, ele está acompanhando e diz que ganharia, de fato ganhou, né? Então, acho que o presidente Lula deu uma grande entrevista e uma grande mostra de que é, sobretudo, um político pragmático, né? Um político que tenta dar resultado, né? E entende que a política é relação, que a política é agregação, que a política se resolve, na verdade, negociando, né? Inclusive colocando partes antagônicas dentro do mesmo contexto para que se chegue num objetivo comum e num objetivo que produza para ambas as partes, né? No caso dos amigos da Venezuela, quando ele coloca os inimigos, na verdade, do Chávez, mas coloca eles como amigos da democracia Venezuela, que na verdade, de repente, ele sabia que não era isso, mas que ele entendeu que seria importante fazer esse tipo de articulação para que a coisa desse certo. E acabou que deu certo, né? E a Venezuela teve um período também de tranquilidade. Nesse mesmo momento, o Lula critica bastante a questão de produção na Venezuela, né? Ele fala que não tinha produção nenhuma, que precisou de fazer ações no Brasil para que tivesse um equilíbrio da balança comercial entre os dois países, para não ficar uma coisa muito desequilibrada e também não haver incentivo ao mercado produtor da Venezuela. Então, acho que o pragmatismo é, de fato, o grande trunfo que o Lula tem naturalmente dentro do seu ideário, né, político, né, das ferramentas que o Lula tem. Acho que a maior delas é o poder da pragmática, né, o poder de reunir o que é necessário para conseguir um bem comum e geralmente agregando, né. Então acho que essa parte foi bem pouco explorada aí pelo pessoal na internet, e a gente é bom que tenha isso como argumento para as pessoas, né? E que tenha possibilidade de ressaltar essa qualidade do presidente Lula e poder em breve estar contando com ele aí para agregar no cenário político do Brasil. Então o que vocês acham? Deixem um comentário, comenta que é muito importante. Tenho poucas visualizações, então quem assistir, se comentar e curtir, acaba me ajudando, né? Que dá um pouquinho mais de evidência ao vídeo.
né? Então, por favor, comentem, por favor, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, que é muito importante. Em breve eu tô de volta. Aquele abraço, galera.